Da remoção, artigo 80. A remoção que se processará a pedido do funcionário ou ex ofício dar-se-á, inciso 1, de uma para outra repartição ou serviço, 2, de um para outro órgão de repartição ou serviço. Parágrafo 1º. A remoção só poderá ser feita respeitada a lotação de cada repartição ou serviço. Parágrafo 2º. A autoridade competente para ordenar a remoção será aquela a quem estiverem subordinados os órgãos ou as repartições ou serviços entre os quais ela se faz. Parágrafo 3º. Ficam asseguradas à professora primária casada com o servidor federal, estadual e militar as garantias previstas na Lei 814 de 1951. Da readaptação. Artigo 81. Dar-se-á a readaptação, a linha A, nos casos de perda da capacidade funcional decorrente da modificação do estado físico ou das condições de saúde do funcionário que não justifiquem a aposentadoria. A linha B, nos casos de desajustamento funcional no exercício das atribuições do cargo isolado de que for titular o funcionário ou da carreira a que pertencer. Lembrando que readaptação também não é uma forma de provimento. Tá? Em alguns estatutos pelo Brasil, readaptação é um provimento. Aqui, na Lei 869, não é. Então, talvez você já fez algum outro concurso de uma cidade, de um estado, ou até um concurso federal, e lá você talvez tenha visto a readaptação. Aqui nós não temos ela como provimento. Tá? Ela está na lei, mas não é um provimento. Artigo 82. A readaptação prevista na linha A do artigo anterior verificar-se mediante atribuições de novos encargos ao funcionário, compatíveis com a sua condição física e estado de saúde atuais. Então, a readaptação, vamos supor que você tem uma incapacidade para o seu trabalho, para que o Estado não te aposente por invalidez, ele vai te colocar em um outro cargo, compatível com aquela limitação. Ela pode ser física ou ela pode ser mental, enfim, as condições de saúde, né, independente de como seja, essa é a readaptação, ok? Artigo 83. Far-se-á a readaptação prevista na alínea B do artigo 81, inciso 1, pelo cometimento de novos encargos ao funcionário, respeitadas as atribuições inerentes ao cargo isolado ou à carreira a que pertencer, quando se verificar uma das seguintes causas: a linha A, o nível mental ou intelectual do funcionário não corresponder às exigências da função que esteja desempenhando. A linha B, a função atribuída ao funcionário não corresponder aos seus pendores vocacionais. Inciso 2. Por transferência a juízo da administração, nos casos de, a linha A, não ser possível verificar se a readaptação na forma do item anterior, a linha B, não possuir o funcionário a habilitação profissional exigida em lei para o exercício do cargo de que for titular, a linha C, ser o funcionário portador de diploma de escola superior devidamente legalizado, de título ou certificado de conclusão de curso científico ou prático instituído em lei e estar em exercício de cargo isolado ou de carreira, cujas atribuições não correspondam aos seus pendores vocacionais, tendo-se em vista a especialização. Artigo 84. A readaptação de que trata o item 2 do artigo anterior poderá ser feita para cargo de padrão de vencimento superior ao daquele que ocupar o funcionário, verificado que o desajustamento funcional decorre do exercício de atribuições de nível intelectual menos elevado. Parágrafo 1º. Quando o vencimento do readaptando for inferior ao de cargo inicial da carreira para o qual deva ser transferido, só poderá haver readaptação para cargo dessa classe inicial. Parágrafo 2º. Se a readaptação tiver que ser feita para a classe intermediária de carreira, só haverá transferência para cargo de igual padrão de vencimento. Parágrafo 3º. No caso de que trata o parágrafo anterior, a readaptação só poderá ser feita na vaga que deva ser provida pelo critério de merecimento. Artigo 85. A readaptação por transferência só poderá ser feita mediante rigorosa verificação da capacidade intelectual do readaptando. Artigo 86. A readaptação será sempre ex officio e se fará nos termos do regulamento próprio. Do tempo de serviço, artigo 87. A apuração do tempo de serviço para efeito de aposentadoria, promoção e adicionais será feita em dias. Parágrafo 1º. Serão computados os dias de efetivo exercício à vista de documentação própria que comprove a frequência, especialmente livro de ponto e folha de pagamento. Parágrafo 2º. Para efeito de aposentadoria e adicionais, o número de dias será convertido em anos, considerados sempre estes
como de 365 dias. Parágrafo 3º. Feita a conversão de que trata o parágrafo anterior, os dias restantes até 182 não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem esse número. Artigo 88. São considerados de efetivo exercício para os efeitos do artigo anterior os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de: inciso 1, férias e férias-prêmio; 2, casamento até 8 dias; 3, luto pelo falecimento do cônjuge, filho, pai, mãe e irmão até 8 dias; 4, exercício de outro cargo estadual de provimento em comissão; 5, convocação para o serviço militar; 6, júri e outros serviços obrigatórios por lei; 7, exercício de funções de governo ou administração em qualquer parte do território estadual, por nomeação do governador do estado; 8, exercício de funções de governo ou administração em que qualquer parte do território nacional, por nomeação do presidente da República; 9, desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal; 10, licença ao funcionário acidentado em serviço ou atacado de doença profissional; 11, licença à funcionária gestante; 12, missão ou estudo de interesse da administração noutros pontos do território nacional ou do estrangeiro, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo governador do estado. Parágrafo único. Para efeito de promoção por antiguidade, computar-se-á como de efetivo exercício o período de licença para tratamento de saúde. Artigo 89. Na contagem de tempo para os efeitos de aposentadoria, computar-se-á integralmente. Então, aqui é o tempo que pode ser computado para a sua aposentadoria, tá? A linha A. O tempo de serviço público prestado à União, aos municípios do Estado, às entidades autárquicas e paraestatais da União e do Estado. B. O período de serviço ativo no Exército, na Armada, nas Forças Aéreas e nas Auxiliares, prestado durante a paz, computando-se pelo dobro o tempo em operações de guerra. A linha C. O número de dias em que o funcionário houver trabalhado como extranumerário ou sob outra qualquer forma de admissão, desde que remunerado pelos cofres públicos. A linha D. O período em que o funcionário esteve afastado para tratamento de saúde. A linha E. O período em que o funcionário tiver desempenhado, mediante autorização do governo do Estado, cargos ou funções federais, estaduais ou municipais. A linha F. O tempo de serviço prestado pelo funcionário mediante a autorização do governo do Estado, às organizações autárquicas e paraestatais. A linha G. O período relativo à disponibilidade remunerada. A linha H. O período em que o funcionário tiver desempenhado mandato eletivo federal, estadual ou municipal antes de haver ingressado ou de haver sido readmitido nos quadros do funcionalismo estadual. Parágrafo único. O tempo de serviço a que se referem as alíneas E e F será computado à vista de certidão passada pela autoridade competente. Artigo 90. É vedada a acumulação de tempo de serviço simultaneamente prestado em dois ou mais cargos ou funções à União, aos Estados, aos municípios e às autarquias. Artigo 91. Para nenhum efeito será computado o tempo de serviço gratuito, salvo o prestado a título de aprendizado em serviço público. Da frequência e do horário. Artigo 92. O expediente normal das repartições públicas será estabelecido pelo governo em decreto, no qual a determinará o número de horas de trabalho normal para os diversos cargos e funções. Artigo 93. O funcionário deverá permanecer na repartição durante as horas de trabalho ordinário e as de extraordinário quando convocado. Parágrafo único. O disposto no presente artigo aplica-se igualmente aos funcionários investidos em cargo ou função de chefia. Artigo 94. A frequência será apurada por meio do ponto. Artigo 95. Ponto é o registro pelo qual se verificarão diariamente as entradas e saídas dos funcionários em serviço. Parágrafo 1º. Nos registros de ponto deverão ser lançados todos os elementos necessários à apuração da frequência. Parágrafo 2º. Salvos nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento, é vedado dispensar o funcionário de registro de ponto e abonar faltas ao serviço. Artigo 96. O período de trabalho poderá ser antecipado ou prorrogado para toda repartição ou partes, conforme a necessidade do serviço.
Parágrafo único. No caso de antecipação ou prorrogação desse período, será remunerado o trabalho extraordinário na forma estabelecida no capítulo 7 do título 7. Artigo 97. Nos dias úteis, só por determinação do governador do Estado, poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou ser suspensos os seus trabalhos em todo ou em parte. Artigo 98. Para efeito de pagamento, apurar-se-á a frequência do seguinte modo: inciso 1, pelo ponto; 2, pela forma que for determinada quanto aos funcionários não sujeitos ao ponto. Parágrafo único. Haverá um boletim padronizado para a comunicação da frequência. Artigo 99. O funcionário perderá, inciso 1, o vencimento ou remuneração do dia se não comparecer ao serviço. 2. Um quinto do vencimento ou remuneração quando comparecer depois da hora marcada para início do expediente, até 55 minutos. 3. O vencimento ou remuneração do dia quando comparecer na repartição sem a observância do limite horário estabelecido no item anterior. 4. 4/5 do vencimento ou remuneração quando se retirar da repartição no fim da segunda hora do expediente. 5. 3/5 do vencimento ou remuneração quando se retirar no período compreendido entre o princípio e o fim da terceira hora do expediente. 6. 2/5 do vencimento ou remuneração quando se retirar no período compreendido entre o princípio e o fim da quarta hora. 7. 1/5 do vencimento ou remuneração quando se retirar do princípio da quinta hora em diante. Artigo 100. Nos casos de faltas sucessivas, serão computados para efeito de descontos aos domingos e feriados intercalados. Artigo 101. O funcionário que, por motivo de moléstia grave ou súbita, não puder comparecer ao serviço, fica obrigado a fazer pronta comunicação do fato, por escrito ou por alguém a seu rogo, ao chefe direto, cabendo a este mandar examiná-lo imediatamente na forma do regulamento. Artigo 102. Aos funcionários que sejam estudantes, será possibilitada, nos termos dos regulamentos, tolerância quanto ao comparecimento normal do expediente e da repartição, obedecidas as seguintes condições. A linha A. Deverá o interessado apresentar ao órgão de pessoal respectivo atestado fornecido pela Secretaria do Instituto de Ensino, comprovando ser aluno do mesmo e declarando qual o horário das aulas. A linha B. Apresentará o interessado mensalmente atestado de frequência às aulas fornecido pela aludida Secretaria da Escola. A linha C. O limite da intolerância será, no máximo, de 1 hora e 30 minutos por dia. A linha D. Comprometer-se-á o interessado a manter em dia e em boa ordem os trabalhos que lhe forem confiados, sob pena de perda da regalia. Da vacância, artigo 103. A vacância do cargo decorrerá de: a linha A, exoneração; B, demissão; C, promoção; a linha D, transferência; a linha E, aposentadoria; F, posse em outro cargo desde que dela se verifique a acumulação vedada; e a linha G, falecimento. Então, se provimento é alguém entrando, na vacância é alguém saindo, e por isso o seu cargo ficou vago. Dessas formas de vacância, exoneração e demissão são as mais importantes, as mais recorrentes em prova. E toma cuidado, tá? Muita gente confunde achando que exoneração e demissão são as mesmas coisas. E na verdade são coisas diferentes. Exoneração não é uma punição administrativa, tá? Ela te manda embora, mas não por punição. A punição que te manda embora é a demissão. Cuidado com isso. Artigo 104. Verificada vaga em uma carreira, serão, na mesma data, consideradas abertas todas as que decorrerem do seu preenchimento. Parágrafo único. Verifica-se a vaga na data, inciso 1, do falecimento do ocupante do cargo; 2, da publicação do decreto que transferir, aposentar, demitir ou exonerar o ocupante do cargo; 3, da publicação da lei que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento, ou da que determinará apenas esta última medida se o cargo estiver criado. 4. Da aceitação de outro cargo pela posse do mesmo, quando desta decorra acumulação legalmente vedada. Artigo 105. Quando se tratar de função gratificada, dar-se a vacância por: a linha A, dispensa a pedido do funcionário; B, dispensa a critério da autoridade; C, não haver o funcionário designado assumido o exercício dentro do prazo legal; e a linha D, destituição na forma do artigo 248.
Da exoneração. Artigo 106. Dar-se-á exoneração, a linha a pedido do funcionário, ou seja, quando você mesmo pede para sair, né, você não quer mais trabalhar naquele cargo, você pede para sair. B. A critério do governo, quando se tratar de ocupante em cargo em comissão ou interino em cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo. Então, no cargo em comissão, assim como ele não precisou de concurso para entrar, ele pode ser mandado embora a qualquer momento. Então, o governo vai lá e manda ele embora. A linha C, quando o funcionário não satisfizer as condições do estágio probatório. Então, se você for reprovado lá naquele estágio probatório, você será exonerado, tá? Isso aqui é muito importante, cai muito em prova. A linha D, quando o funcionário interino em cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo não satisfizer as exigências para inscrição em concurso. A linha E, automaticamente após a homologação do resultado do concurso para o provimento do cargo ocupado interinamente pelo funcionário. Da demissão, artigo 107. A demissão será aplicada como penalidade. Então, vamos voltar aqui, né? Exoneração não é penalidade. Penalidade é demissão. E isso nós vamos ver lá no final da lei sobre as demissões, sobre as punições, com mais critério. Da aposentadoria. Aqui, pessoal, esse artigo, ele também, muitas coisas aqui não se usam na prática. Como eu falei, essa lei é muito antiga, o legislador acabou não alterando e hoje as regras de aposentadoria estão previstas na Constituição, de maneira mais atualizada na Constituição. A aposentadoria compulsória, por exemplo, é aos 75 anos de idade. A banca pode cobrar aqui? Claro, ela pode cobrar qualquer artigo dessa lei, mas é pouquíssimo provável que venha cobrar sobre a aposentadoria aqui. Caso no seu concurso esteja cobrando Constituição Estadual de Minas Gerais, é mais provável cobrar aposentadoria lá na Constituição. Mas vamos ler também aqui a redação para a gente ficar antenado nessas disposições. Artigo 108. O funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo será aposentado, a linha A, compulsoriamente aos 70 anos de idade, B, se o requerer, quando contar 30 anos de serviço, a linha C, quando verificada a sua invalidez para o serviço público, D. Quando o inválido em consequência de acidente ou agressão não provocada no exercício de suas atribuições ou doença profissional. E. Quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, cardiopatia descompassada, hanseníase, leucemia, pênfigo, foliáceo, paralisia, síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, nefropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondilortrose anquilosante, mal de Payet, hepatopatia grave ou outra doença que incapacite para exercício da função pública. Parágrafo 1º. Acidente é um evento danoso que tiver como causa mediata ou imediata o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Parágrafo 2º. Equipara-se a acidente a agressão sofrida e não provocada pelo funcionário no exercício de suas atribuições. Parágrafo 3º. A prova de acidente será feita em processo especial no prazo de 8 dias, prorrogável, quando as circunstâncias o exigirem, sob pena de suspensão. Parágrafo 4º. Estende-se, por doença profissional, a que decorrer das condições do serviço ou de fato nele ocorrido, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização. Parágrafo 5º. A aposentadoria a que se referem as alíneas C, D e E só será concedida quando verificado o caráter incapacitante e irreversível da doença ou da lesão que implique a impossibilidade de o servidor reassumir o exercício do cargo, mesmo depois de haver esgotado o prazo máximo admitido neste estatuto para o gozo de licença para tratamento de saúde. Parágrafo 6º. No caso de serviços que, por sua natureza, demandem tratamento especial, a lei poderá fixar para os funcionários que lhes trabalhem redução dos prazos relativos à aposentadoria requerida ou idade inferior para a compulsória. Parágrafo 7º. Será aposentado, se o requerer, o funcionário que contar 25 anos de efetivo exercício no magistério. Para todos os fins e vantagens, considera-se como efetivo exercício no magistério o referente à duração do curso de aperfeiçoamento frequentado pelo funcionário. Parágrafo 8º. As professoras primárias têm direito à aposentadoria desde que contem 60 anos de idade. Parágrafo 9º. Os demais funcionários, ao atingirem a idade fixada no parágrafo anterior e desde que contem mais de 20 anos de serviço prestado ao Estado, poderão ser aposentados, se o requererem, com o vencimento ou a remuneração
calculados de acordo com o disposto nos itens 3 e 4 do artigo 110. Artigo 109. A aposentadoria depende de inspeção médica, só será decretada depois de verificada a impossibilidade de readaptação do funcionário. Artigo 110. Os proventos da aposentadoria serão integrais, inciso 1, se o funcionário contar 30 anos de efetivo exercício. 2. Quando ocuparem as hipóteses das alíneas C, D e E do artigo 108 e parágrafo 8º do mesmo artigo. Inciso 3. Proporcional ao tempo de serviço, na razão de tantos avos por anos quanto os necessários de permanência no serviço, nos casos previstos no parágrafo 6º e 7º do artigo 108. Inciso 4. Proporcional ao tempo de serviço na razão de 1/30 avos por ano, sobre o vencimento ou remuneração de atividade nos demais casos. Artigo 112. O funcionário interino não poderá ser aposentado, exceto no caso previsto no artigo 108, alíneas D e E. Artigos 113. Os proventos da inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração de poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos funcionários em atividade. Artigo 114 vetado. Artigo 115. Os vencimentos da aposentadoria não poderão ser superiores ao vencimento ou remuneração da atividade, nem inferiores a 1/3. Artigo 116. Serão incorporados aos vencimentos para efeito de aposentadoria a linha A, os adicionais por tempo de serviço, B, adicional de família, extinguindo-se à medida que os filhos existentes ao tempo da aposentadoria forem atingindo o limite de idade estabelecido no artigo 126, número 2. Dos direitos, vantagens e concessões. Artigo 118. Além de vencimento ou da remuneração do cargo, o funcionário poderá auferir as seguintes vantagens: inciso 1, ajuda de custo; 2, diárias; 3, auxílio para diferença de caixa; 4, abono de família; 5, gratificações; 6, honorários; 7, cotas, partes e percentagens previstas em lei; 8, adicionais previstos em lei. Artigo 119. Excetuados os casos expressamente previstos no artigo anterior, o funcionário não poderá receber a qualquer título, seja qual for o motivo ou a forma de pagamento, nenhuma outra vantagem pecuniária dos órgãos ou serviços públicos, das entidades autárquicas ou paraestatais, ou organizações públicas, em razão de seu cargo ou função, os quais tenha sido mandado servir ou ainda de particular. Do vencimento e da remuneração. Artigo 120. Vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei. Artigo 121. Remuneração é a retribuição paga ao funcionário que, pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão de vencimento, e mais as cotas ou porcentagens que, por lei, lhe tenham sido atribuídas. Artigo 122. Somente nos casos previstos em lei poderá perceber vencimento ou remuneração o funcionário que não estiver no exercício do cargo. Artigo 123. Funcionário nomeado para exercer cargo isolado, provido em comissão, perderá o vencimento ou remuneração ao cargo efetivo, salvo opção. Artigo 124. O vencimento ou a remuneração dos funcionários não poderão ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo quando se tratar, inciso 1, de prestação de alimentos na forma da lei civil; 2, de dívida à fazenda pública. Artigo 125. A partir da data da publicação do decreto que o promover, ao funcionário licenciado ou não, ficarão assegurados os direitos e o vencimento ou a remuneração decorrentes da promoção. Do abono de família. Artigo 126. O abono de família será concedido na forma da lei ao funcionário ativo ou inativo, inciso 1, pela esposa; 2, por filho menor de 21 anos que não exerça profissão lucrativa; 3, por filho inválido ou mentalmente incapaz; 4, por filha solteira que não tiver profissão lucrativa; 5, por filho estudante que frequentar curso secundário ou superior em estabelecimento de ensino oficial ou particular fiscalizado pelo governo e que não exerça atividade lucrativa até a idade de 24 anos. Parágrafo único. Compreendem-se neste artigo os filhos de qualquer condição, os enteados, os adotivos e o menor que, mediante autorização judicial, viver sob a guarda e sustento do funcionário.
Artigo 127. Quando pai ou mãe forem funcionários inativos e viverem em comum, o abono de família será concedido àquele que tiver o maior vencimento. Parágrafo 1º. Se não viverem em comum, será concedido ao que tiver os dependentes sob sua guarda. Parágrafo 2º. Se ambos os tiverem, será concedido a um e outro dos pais, de acordo com a distribuição dos dependentes. Artigo 128, revogado. Artigo 129. O abono de família será pago ainda nos casos em que o funcionário ativo ou inativo deixar de perceber vencimento, remuneração ou provento. Artigo 130. O abono de família não está sujeito a qualquer imposto ou taxa, mas servirá de base para qualquer contribuição ou consignação em folha, inclusive para fins de previdência social. Do auxílio para diferença de caixa. Artigo 131. Ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições comuns, pagar ou receber em moeda corrente, poderá ser concedido um auxílio fixado em lei para compensar as diferenças de caixa. Parágrafo único. O auxílio não poderá exceder a 5% do padrão de vencimento e só será concedido dentro dos limites da dotação orçamentária. Da ajuda de custo, artigo 132. Será concedida a ajuda de custo ao funcionário que, em virtude de transferência, remoção, designação para a função gratificada, passar a ter exercício em nova sede ou quando designado para serviço ou estudo fora do Estado. Parágrafo 1º. A ajuda de custo destina-se a indenizar o funcionário das despesas de viagem e de nova instalação. Parágrafo 2º. O transporte do funcionário e de sua família correrá por conta do Estado. Artigo 133. A ajuda de custo será arbitrada pelos secretários do Estado e diretores de departamento diretamente subordinados ao governador do Estado, tendo em vista cada caso, as condições de vida na nova sede, a distância que deverá ser percorrida, o tempo de viagem e os recursos orçamentários disponíveis. Parágrafo 1º. A ajuda de custo não poderá ser inferior à importância correspondente a um mês de vencimento e nem superior a 3, salvo quando se tratar do funcionário designado para serviço ou estudo no estrangeiro. Parágrafo 2º. No caso de remuneração, calcular-se-á sobre a média mensal da mesma no último exercício financeiro. Parágrafo 3º. Será a ajuda de custo calculada nos casos de promoção na base do vencimento ou remuneração do novo cargo a ser exercido. Artigo 134. A ajuda de custo será paga ao funcionário adiantadamente no local da repartição ou do serviço do que foi desligado. Parágrafo único. O funcionário, sempre que o preferir, poderá receber integralmente a ajuda de custo na sede da nova repartição ou serviço. Artigo 135. Não será concedida a ajuda de custo, inciso 1, quando o funcionário se afastar da sede ou a ela voltar, em virtude de mandato eletivo. 2. Quando for posto à disposição do governo federal, municipal e de outro Estado. 3. Quando for transferido ou removido a pedido ou permuta, inclusive. Artigo 136. Restituirá a ajuda de custo que tiver recebido, inciso 1, o funcionário que não seguir para a nova sede dentro dos prazos determinados. 2. O funcionário que, antes de terminado o desempenho da incumbência que foi cometida, regressar da nova sede, pedir exoneração ou abandonar o serviço. Parágrafo 1º. A restituição será parceladamente, salvo no de recebimento indevido, em que a importância correspondente será descontada integralmente do vencimento ou remuneração, sem prejuízo da aplicação da pena disciplinar cabível na espécie. Parágrafo 2º. A responsabilidade pela restituição de que trata este artigo atinge exclusivamente a pessoa do funcionário. Parágrafo 3º. Se o regresso do funcionário for determinado pela autoridade competente, ou em caso de pedido de exoneração, apresentado pelo menos 90 dias após seu exercício na nova sede, ou doença comprovada, não ficará ele obrigado a restituir a ajuda de custo. Artigo 137. O transporte do funcionário e de sua família compreende passagens e bagagens, observado quanto a estas o limite estabelecido no regulamento próprio. Parágrafo 1º. Poderá ainda ser fornecida passagem a um serviçal que acompanhe o funcionário. Parágrafo 2º.
O funcionário será obrigado a repor a importância correspondente ao transporte irregularmente requisitado, além de sofrer a pena disciplinar que for aplicável. Artigo 138. Compete ao funcionário do Estado arbitrar a ajuda de custo que será paga ao funcionário designado para serviço ou estudo fora do Estado. Parágrafo único. A ajuda de custo que trata este artigo não poderá ser inferior a um mês de vencimento ou remuneração do funcionário. Das diárias. Artigo 139. O funcionário que se deslocar de sua sede, eventualmente ou por motivo de serviço, faz jus à percepção de diária nos termos de regulamento. Parágrafo 1º. A diária não é devida: 1. No período de trânsito ao funcionário removido ou transferido. 2. Quando o deslocamento do funcionário durar menos de 6 horas. 3. Quando o deslocamento se der para a localidade onde o funcionário resida. 4. Quando relativa a sábado, domingo ou feriado, salvo se a permanência do funcionário fora da sede nesses dias for conveniente ou necessária ao serviço. Parágrafo 2º. Sede é a localidade onde o funcionário tem exercício. Artigo 140. O pagamento de diária, que pode ser feito antecipadamente, destina-se a indenizar o funcionário por despesas com alimentação e pousada, devendo ocorrer por dia de afastamento e pelo valor fixado no regulamento. Parágrafo 1º. A diária é integral quando o afastamento se der por mais de 12 horas e exigir pousada paga pelo funcionário. Parágrafo 2º. Ocorrendo afastamento por até 12 horas, é devida apenas a parcela da diária relativa à alimentação. Artigo 141. É vedado o pagamento de diária cumulativa com qualquer outra retribuição de caráter indenizatório de despesa com alimentação e pousada. Artigo 142. Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder ou receber diária indevidamente.